Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais uma semana no nosso Café e Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix, somos Igreja Batista da Paz, a cidade é Campos dos Goitacazes. Quero compartilhar uma palavra com você, juntamente com o nosso cafezinho, né? Começando a semana. Apesar do preço do café, né? Ainda temos o privilégio de tê-lo. E esse episódio é o 10º episódio da nossa segunda temporada do Café e Paz. Vamos orar. Senhor, clamamos pelo Teu Espírito e pela unção do Senhor para que nos instrua nesta semana que se inicia, nos conduzindo a caminhos de vida a partir da obediência da Tua palavra, Pai. Nós oramos invocando a Tua presença e a Tua instrução em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero compartilhar com você, não sem antes tomar o meu café, sobre as benditas surpresas da vida, né? A palavra diz no texto de João, capítulo 2, Evangelho de João, segundo capítulo, do verso 1 ao verso 11, um episódio que Jesus multiplica, na verdade transforma a água em vinho, né, a pedido da sua mãe, sob o legado de deixar a partir dali, né, o início da sua trajetória de milagres. E aí a Bíblia diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. A expressão vinho naquela época era considerada como a festa sem vinho era uma festa pobre, era uma festa fraca. A festa com o vinho era uma festa de alegria, né? Associava-se a isso, era na cultura de lá. Hoje tem muita gente se embebedando aí, indo pelo mundo das drogas por conta da abertura de portas que às vezes um vinho abre, né? Eu fui alcoólatra durante muito tempo e hoje eu não tomo mais nada por conta disso, né? Estarta na mente da gente uma possibilidade de alcoolismo que eu já vivi isso, já saí de lá. Todavia, esse texto, ele foi o texto do meu casamento, né? 32 anos atrás, estávamos lá magrinho, eu e minha lourinha, né? E a gente se casou e foi um momento muito especial para nós, mas a gente pode aprender coisas muito grandes nesse texto, porque a ocorrência se dá numa cultura estranha à nossa, né? Por conta dessa utilidade do vinho, mas o fato é que Jesus disse para aquela mulher, quando foi interpelado a respeito do vinho, ele disse assim, ó: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Esse termo que Jesus usou, primeira coisa é que ali era Deus falando para uma mulher, para uma humana, de que a agenda dele estava pré-estabelecida. Ou seja, na cabeça de Jesus, ali não seria o início dos seus milagres, né? Aí alguém pode dizer assim: ah, mas Maria convenceu Jesus. Não é isso. Tanto que ele disse para ela: eu não tenho essa responsabilidade com você, né? Não é chegada a hora ainda. Todavia, quando nós olhamos o texto, ele resolve então pedir que mandem as talhas que estavam lá de fora, onde o pessoal daquela cultura se limpava, né? Porque não tinha asfalto naquela época, era estrada de chão. Então as pessoas lavavam as mãos e os pés quando chegavam naquela casa. Aquela água estava suja, né? E aí ele disse: trazei, pois, as talhas. E aí a sua mãe, Maria, disse para os empregados: fazei tudo que ele mandou. Essa é uma expressão muito, muito forte, né? Não é para fazer aquilo que Maria manda, é para fazer aquilo que Jesus manda. Porque Jesus que é o detentor do poder, do milagre. Aprenda isso, por favor, porque há algumas religiões aí que estão colocando, né, poderes onde não há. Jesus, então, transforma aquela água em vinho. E aí ele mudou a agenda. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque as benditas surpresas da vida estão relacionadas ao quanto Jesus
vai fazer na minha vida a partir da sua permanência na nossa vida. Ele estava naquele casamento, né? E Jesus foi convidado para o casamento. Pastor Camilo Caldas pregou isso no meu casamento há 32 anos atrás, e a expressão forte era essa. E Jesus foi convidado para o casamento. Zilma e Haroldo hoje estão convidando Jesus para o seu casamento. É exatamente isso. Quando nós trazemos Jesus para a nossa realidade, para a nossa história, os milagres do Senhor podem acontecer a todo tempo, por isso as benditas surpresas da vida estão ligadas diretamente ao quanto eu estou envolvido com o Senhor. Porque a ocorrência se dá naquela cultura, mas o fato é que Jesus expõe uma agenda celestial e a muda para servir as pessoas. Jesus mudou a sua agenda. Talvez fosse um mês depois que já estava na cabeça dele programado para ele fazer milagres, porque isso seria um fato que ocorreria mesmo. Então, o que eu aprendo aqui é que para esta segunda semana, ou terceira semana de março, não sei quando você está assistindo, que tal focarmos como Jesus fez nossa semana para abrirmos a nossa agenda e mudar a nossa rotina para servir alguém? Jesus abriu a sua agenda e mudou a sua rotina para servir àquele casamento que precisava do vinho que tinha acabado. E o melhor, né? Nós sabemos o texto, que depois o mestre Sala veio falar: que vinho foi esse? Normalmente se serve o melhor vinho no início, depois bota aquele vinho mais ralé, porque o povo já está meio estranho aí, né? E aí aí disseram que foi Jesus que fez aquele vinho, né? Então, o melhor com Jesus está por vir. O melhor sem Jesus nunca chegará. O melhor com Jesus está por vir. Abra sua agenda essa semana para você fazer, vamos dizer assim, para servir alguém no decorrer dessa semana. Eu quero te dar duas sugestões. Porque quando nós semeamos, nós colhemos. Eu falei isso na última semana, né? Então, abra a sua agenda para que cada dia da semana, você sirva dois tipos de pessoas. Primeiro, você vai estabelecer na sua cabeça: essa semana eu vou servir alguém da minha casa e eu vou servir alguém lá fora. Parentes, amigos, alguém. Entendeu? Independente da sua família, você vai servir, pelo menos, pode ser várias pessoas, né? Melhor ainda. A Bíblia diz que a mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Então, sirva alguém da sua família todo dia. Hoje é segunda, então hoje, terça, quarta, quinta, sexta, eu vou servir alguém, ajudar alguém em alguma coisa. E também servir alguém, ajudar alguém lá fora. Alguém que não é do seu costumeiro hábito, né? Esses dias eu fiz uma coisa que eu fiquei muito feliz. Vou contar isso aqui só para te ensinar, mas eu não estou querendo aparecer com isso. Mas eu fui assistir uma palestra em São Paulo, um camarada lá de Fortaleza estava pregando no São Paulo, e ele falou que a gente precisa entender que Jesus deixou o céu e veio para habitar na terra para servir alguém. E ele aprendeu isso e ele começou a servir as pessoas. Ele falou que sentou do lado de uma mesa uma vez e tinha um casal, uma família almoçando, e ele percebeu que eles estavam mais ou menos no mesmo período de encerrar o almoço. Ele chamou o garçom e falou assim: olha, aquela conta daquela mesa eu vou pagar. Então, ele acabou de almoçar, pagou a dele, acabou de almoçar e pagou daquela mesa. A outra família recebeu o benefício de ter sido pago o seu almoço, né? Para que isso, pastor? Querendo aparecer? Não, ele nem apareceu, o garçom nem falou quem foi que pagou. Mas a mensagem era: o Senhor pagou seu almoço. E aí eu peguei essa historinha e eu falei: eu vou fazer um dia isso com alguém também e tal. E eu estava na fila do supermercado e quando uma senhorinha parou para pagar suas comprinhas, eu fiz o sinal para a menina do caixa e falei: eu vou pagar. E aí, quando a menina estava mexendo, ela falou assim: não, alguém já pagou. Aquela mulher olhou para o caixa com uma surpresa tão grande, uma felicidade tão grande no coração, né? E eu fiquei mais feliz, porque foi muito bom para mim poder servir alguém naquele momento. Talvez aquela pessoa usasse aquele dinheiro para comprar um remédio,
talvez aquela pessoa estivesse gastando o que não tinha, né? Eu sei que eu pude servir. Não estou contando isso para dizer que eu fiz o bem para alguém. Não, pelo contrário, quem ganhou fui eu. Quem ganha é a gente. Quando a gente serve alguém, sabe? Essa coisa das benditas surpresas da vida, quem serve é alguém. E o que eu mais estou focado no mês de março com você é te mostrar que quando nós semeamos, nós colhemos. Porque alguém vai ajudar você lá na frente, ou alguém vai ajudar alguém da sua família lá na frente, alguém vai proteger e cuidar dos seus filhos. Sabe por quê? Porque você está fazendo aqui. Então faça isso. Nem sempre lucre com aquilo que você está fazendo, não, tá? Aprenda a servir as pessoas porque você se enche de nobreza. Deus abençoe sua semana. Sirva alguém nessa semana. Todo dia, uma pessoa da sua família e uma pessoa de fora. Tá bom? Vamos combinar assim? Eu tenho certeza que você vai viver experiências maravilhosas. E as pessoas, quando tiverem e vierem a você perguntando por que você está sendo boa com ela, você diz assim, porque Deus foi bom para mim. Porque Deus foi bom para mim, então eu posso multiplicar isso na sua vida. Receba a bênção de Deus. Receba também na sua casa e na sua família a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, porque ela nos torna muito melhores, muito mais nobres. Obrigado pela instrução e pela direção. Pedimos que o Senhor nos ajude a multiplicar aquilo que o Senhor veio aqui fazer. Em nome de Jesus, abençoe essa casa, essa família, quebra esse espírito de destruição dessa casa. Ó Deus, afasta esse espírito de suicídio que está dizendo para essa pessoa que ela não tem valor nenhum. Mas quando ela começar a servir as outras pessoas, ela vai ver valor nisso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Café e Paz, episódio 12ª temporada. Sou o pastor Haroldo Félix, somos Igreja Batista da Paz. Entre nas nossas redes sociais, Igreja Batista da Paz, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Deus te abençoe e fique na paz.